Galã de Passione da Globo, morreu sem realizar seu último pedido. A teledramaturgia brasileira perdeu um de seus nomes mais icônicos. Francisco Cuoco, ator veterano que brilhou em produções memoráveis como Passione, nos deixou há pouco mais de um ano, em 19 de junho de 2025. A notícia de sua partida causou grande comoção entre o público e seus colegas de profissão. O ator estava internado há 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, quando faleceu em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos. Nos últimos anos de vida, Cuoco vivia sob os cuidados da irmã e de duas cuidadoras, enfrentando dificuldades de locomoção que limitavam sua rotina. Sua trajetória na Globo foi marcada por uma versatilidade impressionante. Embora tenha feito sua última aparição na emissora em 2020, com uma participação breve em Salve-se Quem Puder, o público ainda guardava com carinho a imagem do ator como um dos grandes galãs da novela Passione, exibida anos antes. Ao longo de sua carreira, ele colecionou dezenas de papéis, tanto na Globo quanto na Record, consolidando-se como um dos nomes mais queridos pelos fãs de novelas. Apesar da longa e vitoriosa trajetória, o ator carregava um sonho que não pôde concretizar. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, em 2021, Francisco Cuoco confessou o desejo de voltar a atuar em novelas, embora já naquela época revelasse que um problema na lombar dificultava sua mobilidade. Eu tenho uma dificuldade de locomoção, admitiu ele na ocasião. A última vez que o Brasil pôde ver o ator na tela foi no início de 2025, durante uma edição do programa Tributo, da Globo, que prestou uma merecida homenagem à sua carreira. Naquela oportunidade, aos 90 anos, Cuoco demonstrou alegria ao receber a equipe de TV em sua casa. Agora, aos 90, eu recebo novamente a TV no meu lar, lindamente, e fico contente em rever esse ambiente, celebrou o ator, despedindo-se com o carisma de sempre. É impossível falar de Francisco Cuoco sem sentir que estamos revisando uma parte fundamental da própria identidade da televisão brasileira. Quando a gente recebe uma notícia como essa, que nos faz olhar para trás e entender o peso da partida de um ícone, a primeira coisa que vem à mente é como ele conseguiu ser, durante décadas, o rosto da sofisticação e da galanteria na nossa dramaturgia. Estamos falando aqui do Francisco Cuoco, que nasceu no bairro do Brás, em São Paulo, e que muito antes de se tornar esse nome consagrado que todos conhecemos, era um jovem sonhador que precisou driblar muitas expectativas para seguir o caminho das artes. A trajetória dele é um exemplo clássico daquela geração de atores que se formou no palco, que entendeu o teatro como a verdadeira escola da vida e que, ao migrar para a televisão, trouxe uma carga de humanidade que transformou o folhetim em algo muito maior do que apenas entretenimento. Se a gente olhar para o início de tudo, é fascinante notar como Cuoco não foi um produto imediato da fama. Ele batalhou, estudou e teve passagens marcantes que moldaram a sua assinatura como ator. Foi um homem que atravessou diferentes eras do Brasil. Ele viu o país mudar, viu a televisão passar do preto e branco para a tecnologia de ponta e em todas essas transições, ele se manteve relevante. O auge de sua carreira na década de 70, com papéis inesquecíveis como Cristiano Vilhena em Selva de Pedra, não foi por acaso. Ele tinha aquela capacidade rara de equilibrar a força do galã, que atraía o público pela imagem, com uma densidade dramática que fazia o telespectador acreditar em cada palavra dita. Passione, que a notícia cita como marco recente, foi apenas um dos muitos momentos em que ele emprestou seu carisma a personagens que nas mãos de outros, talvez não tivessem metade da profundidade que ele lhes conferiu. Mas é claro que ao falar de uma figura como Cuoco, a gente não pode ignorar os bastidores, as polêmicas que cercaram sua vida pessoal e a forma como ele lidava com a exposição pública. Ele sempre foi um homem de opiniões fortes e de uma postura muitas vezes reservada quanto à sua intimidade, o que de certa forma, aumentava o mistério e a admiração que o público nutria por ele. Houve momentos de tensão, claro, como é o destino de todo grande astro que vive sob os holofotes por mais de meio século, mas é curioso notar como ele sempre soube contornar as crises com uma elegância que parece estar em falta hoje em dia. A relação dele com os colegas de profissão, o respeito que ele impunha nos sets de gravação, tudo isso construiu uma lenda que vai muito além dos personagens. Ele era, acima de tudo, um profissional que honrava o texto e que respeitava o tempo do espectador. Quando pensamos no que mudou daquele galã que dominava as telas para o senhor que nos seus últimos anos enfrentava as limitações físicas com tanta dignidade, a gente percebe um contraste doloroso, mas também muito humano. A notícia de que ele partiu sem realizar o desejo de voltar a atuar toca em um ponto muito sensível da nossa cultura, o etarismo e a forma como a nossa sociedade,
E até a própria indústria da televisão, muitas vezes deixa de lado nomes tão brilhantes só porque o corpo já não acompanha o ritmo frenético de um set de filmagem. Ver o relato de que ele, aos 90 anos, ainda desejava o exercício da profissão, ainda queria a troca, a luz, o calor da câmera, nos mostra que a vocação de um artista é algo que não se aposenta. O fato de ele ter admitido suas limitações de locomoção no Conversa com Bial, com aquela franqueza e sem melancolia excessiva, só reforça o quanto ele era um homem corajoso, que encarava a finitude com a mesma entrega com que encarava um papel difícil. Eu, particularmente, acho que a história do Francisco Cuoco é o espelho de uma era de ouro da nossa TV que está se fechando. Quando ele dizia na homenagem do programa Tributo, que ficava contente em receber a equipe de TV no seu lar, ele estava nos dando uma aula de afeto. Ele sabia que a televisão era sua segunda casa e ele tratou o público como parte da sua família até o fim. Na minha visão, o cenário geral da nossa dramaturgia hoje carece dessa entrega visceral. Hoje tudo é muito rápido, muito imediato, e a gente acaba perdendo o contato com essas figuras que ajudaram a construir o alicerce do que assistimos hoje. Ver Cuoco partir é como perder um pouco da nossa própria memória afetiva. É o encerramento de um capítulo onde o talento não precisava de redes sociais, apenas de um roteiro bem escrito e de um ator com o olhar dele. Existe uma correlação muito forte entre a imagem do galã de Passione e a imagem do homem que ele se tornou no final da vida. Ele nunca deixou de ser aquele homem de postura impecável, mesmo que a mobilidade estivesse reduzida. Isso mostra que o legado de um artista como ele não é feito apenas dos sucessos de audiência, mas da forma como ele se mantém íntegro até o último minuto. O que me deixa pensativo é o quanto nós, enquanto sociedade, valorizamos de fato essas trajetórias. Ele queria voltar, ele tinha o fogo da arte aceso, e isso é o que define um gigante. A partida dele não é apenas a morte de um ator, é a perda de uma referência de como se portar diante da vida, do trabalho e do envelhecimento. Sinceramente, ao olhar para tudo isso, a sensação que fica é a de que a gente precisa valorizar mais nossos talentos enquanto eles ainda estão aqui, prontos para nos dar o que tem de melhor. Francisco Cuoco foi um gigante que, mesmo enfrentando suas batalhas privadas, nunca deixou de ser o profissional exemplar que o Brasil aprendeu a amar. Ele não realizou o último pedido de voltar a atuar, é verdade, mas ele realizou algo muito maior, que foi ter deixado uma obra imortalizada na história da nossa cultura. Enquanto a gente estiver aqui lembrando de cada cena, de cada bordão, de cada olhar que ele direcionou para as câmeras, ele continuará vivo. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior conquista de um artista, ser incapaz de ser esquecido. O Brasil, com certeza, nunca vai esquecer do seu Cuoco, o homem que, com seu charme e talento, tornou as nossas noites muito mais brilhantes durante décadas. É uma perda imensa, mas o legado é eterno, e é esse o ponto que eu gostaria que todos guardassem: a beleza da trajetória, a força da vontade e a dignidade de um mestre.